Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia da live 229 e mais um atendimento surpresa aqui para algum candidato ou candidata que segue a gente, que sentiu no coração aí que hoje quer falar, quer expor o seu caso, seja o de sofrimento, seja o de melhora, de conquista, o desabafo, o que vocês quiserem, tá bom? Então, hoje é nosso dia de trabalho voluntário, nosso domingo às 17 horas e 17 minutos. Esse momento que a gente tira aqui do nosso fim de semana para estar juntinho com vocês que querem saber mais sobre zumbido, tirar suas dúvidas. Lembrando que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, numa tacada só, a gente tenta contribuir aí para melhorar a ideia de essa percepção de vocês do zumbido. Diminuir eu sempre acho que ter mais clareza ajuda muito a diminuir o sofrimento. Por quê? Muitas das pessoas que sofrem com zumbido, gente, acredita nisso. Muitas das pessoas que sofrem com zumbido não sofrem por causa do zumbido. Sofrem por causa do contexto no qual esse zumbido está inserido. E, portanto, aqui a gente dá valor para o contexto para que vocês possam olhar o zumbido dessa forma um pouquinho mais 360 graus, que é o que ajuda a gente a ver o outro lado, porque ver o lado do sofrimento é sempre muito fácil, mas a questão é olhar os outros lados. Então, dentro do nosso trabalho voluntário, a gente faz aqui em conjunto essa ideia para trazer para vocês um pouco mais de discernimento sobre o que pode estar acontecendo. Lembrando que eu sou a doutora Tani Sanches, sou médica otorrinolaringologista, com a minha carreira toda pela Faculdade de Medicina da USP, que a gente agradece profundamente, mas foi com os pacientes que eu aprendi muito mais do que o que eu aprendi na faculdade. Então, os pacientes complicados acabaram moldando o nosso conhecimento e a nossa visão mais ampliada do que o que se ensina em livro de medicina ou do que se ensina em artigo científico. E aqui estamos nós hoje, então, junto com a equipe formada aqui pela doutora Ana Lúcia, que já está aqui, e as fonoaudiólogas Flávia, Annelise e Cris Coraza. Um prazer servir vocês aqui no nosso domingo. Então, quem está aí na sintonia, ó, sentiu hoje é meu dia de falar, se candidata, roda esse chat lá pra cima, tudo lá pra cima, e encontra no canto inferior direito o botão lá, pedir para participar. Clica lá, porque daí sim vocês vêm aqui pra nossa tela, e aí a gente escolhe quem vai querer contar essa história aqui. Enquanto isso, vou lendo uma pergunta, vou dar um tempinho porque eu sei que tem uma latência aqui do Instagram. Vou ler uma pergunta aqui. Sofro de zumbido desde criança. Nunca nenhum otorrino me deu atenção. Eu falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu sinto muito, Dorati, né? Vitorino, eu sinto muito que você nunca tenha sido ouvida com atenção, porque é o mínimo que todo mundo merece, né? É interessante você falar que você sofre de zumbido desde criança, porque não é uma ideia que muita gente tem. Deixa eu perguntar aqui, quem de vocês sabe que criança tem tanto zumbido quanto adulto, mas por algum mecanismo de talvez não entender a questão de naturalizar o zumbido, de dormir com a televisão ligada, por exemplo, as crianças não contam para os pais que tem zumbido e, portanto, os pais não ficam sabendo e não levam para ajuda precoce, que é sempre o ideal. Com todo sintoma da medicina, o ideal é buscar ajuda precoce, né? Então a gente, viu, Dora? A gente tem uma pesquisa com 506 crianças em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, conduzida pela minha ex-aluna, ex-doutoranda, a doutora Cláudia Coelho, e nessa pesquisa, selecionando 506 crianças de escolas públicas e privadas, a gente viu que 37% delas tinham zumbido, um número que eu jamais imaginaria. E por quê? Porque a gente que é especialista não vê criança no consultório, como é que você vai achar
que o outro lado da moeda é muita criança tem zumbido. Não tem como entrar na cabeça isso, a menos que você investigue por pesquisa, e foi o que a Cláudia fez. E 19% dessas crianças tinham incômodo. Ou seja, você imagina ter uma população grande de crianças com zumbido e 81% delas não estão nem aí, né? Porque criança não associa as coisas com perigo. É muito interessante essa linha do tempo. Então, Dora, tô te falando isso porque pode ser que você não tenha o incômodo desde criança, e sim o incômodo a partir de algum momento da vida adulta que esse seu zumbido tenha sido conectado com alguma coisa potencialmente grave. Eu perguntei quem sabe, né? Quem sabia que criança tinha zumbido. A Flávia tá aqui falando. Eu sei, minha paciente estudava no lavabo para que a ventilação mascarasse o zumbido e ela pudesse ter atenção. Ela tem perda auditiva moderada, foi descoberta aos 9 anos. Nossa, que interessante, né? Essa busca pelos sons mascaradores. Beleza. Bom, a gente já tem aqui 5 pessoas candidatas a conversar com a gente hoje. 4. Alguém saiu aqui. Então vamos lá. Plateia. Mentira, 5. Ó, 5 e não se fecha, não se fala mais nisso. 5. Vamos escolher um número de 1 a 5. Vocês podem digitar aí quem for a pessoa do momento, escolhida por vocês 3 vezes consecutivas, eu chamo. E para todo mundo aqui que se candidatou, esteja numa boa internet. E vamos lá, vamos deixar a decisão para a plateia aqui, porque é a plateia que vai ouvir mesmo, né? De 1 a 5, pode digitar aí. E vamos que vamos, hoje é dia de ajudar alguém a ter mais clareza, sair da desinformação. Vamos lá, o que vocês estão votando aí? 3, 5, 5, 5. Pronto, alguém já foi direto. Vamos lá no número 5, que é Juliano Borges Lima. Juliano Borges Lima, vamos lá. Mandei convite, vou preparar aqui a ficha para te atender, Juliano. Aguardando o Juliano entrar. Aê, Juliano. Deixa eu virar a câmera aqui. Isso, pronto. Tudo bem, Juliano? Oi, tudo bom? Então tá Boa bom. tarde. Da onde você tá falando? Me conta. Eu falo de Unai, Minas Gerais. Desculpa, cortou a Unai, voz. Minas Gerais. Tá. Eita, como tem mineiro, gente? Como tem mineiro nesse grupo de apoio? Quantos anos você tem, Juliano? 46. 46. E me conta um pouquinho, você prefere... Você já conhece as lives? Tem pouco tempo que eu sigo você e foi através até de um médico daqui de Unai, né, que eu fiz uma consulta e ele que me, Perfeito. me indicou. Então tem pouco tempo. Você sabe que eu acho que é o ano passado que eu soube que o meu Instagram estava sendo indicado por médicos e fonos como uma forma de tratar as pessoas. Eu achei engraçado isso, né? Porque a gente, de fato, a gente concentra muita informação, né, no feed para que fique aí eterno para vocês. E aos domingos a gente vem aqui ao vivo falar, né? Então, que bom. Mas deixa eu te explicar se você não tá com a gente há mais tempo. Dentro desse momentinho de 1 hora aqui, né, que já foram uns 10 minutos, eu deixo as pessoas falarem dentro do que elas acham que estão precisando, que é um caminho de ajudar você a descobrir o que você tem, tá? Como se fosse uma tentativa de diagnóstico, tá? Com o melhor que a gente pode fazer, sabendo que às vezes o diagnóstico precisa de exames. E a live não tem esse escopo de analisar exames das pessoas. Mas conversando tem muita coisa para a gente descobrir. Ou um outro caminho, Juliano, se você já sabe o que tem, que é contar do seu sofrimento, já tem o diagnóstico. Se você falar assim, olha, não estou lidando bem com isso, eu quero só falar do sofrimento. Então, qual desses caminhos você está mais propenso a seguir hoje? Eu acho que é falar, né, quando surgiu, né, e o que, assim, e como tá começando a me incomodar, né? O caminho 1 ou o caminho 2? Eu acho que é o caminho 2, né? O caminho 2, tá. Porque daí eu vou deixar você falar mais livre
e eu só vou te interromper com a mão, tá? Para não ficar só no ouvido, eu vou te interromper com a mão quando eu achar que você está falando alguma coisa que eu preciso arredondar para você, né? Tem um negócio pontudo, eu preciso arredondar para você e fazer essa tradução, essa adaptação para o grupo. Lembra que a gente está aqui em grupo, tá? Só Tá, tá eu e bom. você estamos na tela, mas estamos representando um grupo. O grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, que já virou internacional. Tudo certo para você aqui? Tudo Tá? certo. Então a gente só não vai se colocar na responsabilidade de fazer o diagnóstico, e sim de acolher o que você tiver contar pra gente. Sim, Simbora. então, tá. Tem aproximadamente uns 3 anos, né, que eu tô convivendo com esse zumbido. Até então eu tava achando que era uma coisa normal. Ah, essa é coisa da idade, chegou, não sei. Aí eu conversando às vezes com a família, e até então eu percebi que aquilo não me incomodava muito. Mas assim, acho que de um ano para cá, que aí eu fui começar a estudar e pesquisar um pouco na internet, né? Fiz algumas consultas com 2 médicos já também, mas sim, foram muito superficiais, né? Não aprofundou e passaram alguns medicamentos, tomei, mas também não resolveu. E, enfim, aí eu fui procurar um outro médico aqui em Unai, que também passei por uma consulta, tomei um medicamento durante certo tempo, também não resolveu. Fiz alguns exames, e aí foi quando ele falou: olha, se eu não conseguir resolver, você vai procurar essa doutora aqui, que se ela não resolver, ninguém mais resolve. Então, assim, aí é uma coisa assim, eu até já marquei, tem uma consulta marcada com a senhora para semana que vem, né? Já apresentei meus exames. Então, assim, mas é uma coisa Entendi. que tá me incomodando muito, sabe? De um certo tempo para cá, eu acho que eu tô perdendo a questão de concentração, né? A questão de não, no trabalho, de não ter mais aquele foco, né? Às vezes o zumbido agora ele tá passando, eu fico lembrando tanto dele que eu tô perdendo o foco das coisas do próximo a Entendi mim, né? perfeitamente. Ô, Juliano, você acredita que você está merecendo um presente hoje? Você acredita que você é merecedor? Uai, sim, claro. Então tá bom. Olha, vou ler um comentário aqui que eu amei. Mas eu amei por causa da pessoa que escreveu aqui, que é um médico. O apelido dele nas redes sociais é Vulgo Bandeirão. Ó, inclusive, doutor, se você tiver aberto a aparecer na live hoje comigo agora, escreve aqui que eu te convido, tá? O Vulgo Bandeirão aqui, ele é uma das estrelas da live. Eu acho que no ano passado, retrasado no máximo, a gente puxou ele aqui ao vivo para contar a história dele, né? E eu tenho a fantasia que história de médicos sempre impressiona um pouco mais, né? Porque o médico é detentor de um certo conhecimento da medicina e mesmo assim, na cabeça das pessoas, o médico sabe se resolver sozinho. E mesmo assim, ele sofreu horrores, tá? Então, quando você comentou que o meu Instagram foi prescrito como tratamento, e eu dei risada, porque, né, são as coisas que eu nunca imaginei na vida que iriam acontecer, né? Aí a gente fez esse comentário que o meu Instagram estava virando prescrição de colegas, né, médicos ou fonos. E o vulgo bandeirão aparece aqui e fala assim: mas vira mesmo, coisa boa tem que expandir, doutora. Olha que coisa gostosa. Gostosa para mim, que tenho esse contexto, já o conheço, né? Mas eu estou tentando puxar isso daqui como um presente para você. Como seria para você? Deixa eu só ver se ele respondeu aqui, ó. Respondeu, lógico, porque fluxo é uma coisa maravilhosa. Vulgo Bandeira, eu vou te chamar. Ó, Juliano, eu perguntei para ele se ele estava afim de entrar aqui para falar para você. Ele falou sim. Vamos ouvir a história dele Sim, junto vamos, com a vamos sim. sua? Porque ele tem para te ensinar, tá? Coisa boa, que bom. É isso aí. Por isso que eu te falei. Entra nessa vibe do merecimento, porque eu tenho certeza que nessas coisas de fluxo a gente só tem a ganhar. Vulgo Bandeirão, deixa eu só te achar por aqui, ó. Segura aí, gente, que cada live é uma surpresa. Vulgo Bandeirão, vê se você consegue rolar o chat lá para cima e você pedir para participar aqui.
Enquanto isso, vamos lá, no suspense, vulgo bandeirão. Tô te chamando por aqui e não tá aparecendo. Vamos tentar um caminho aí. Então, de qualquer jeito, Juliano, você tá me falando. Achei. Pronto. Você está me falando de 3 anos de zumbido, teve 2 anos de naturalização. E de um ano para cá, pronto. Aí ele virou um problema. Aê, garoto, tudo bem? Cara, parece que Coisa eu, boa! parece que eu nunca participei disso porque eu tô emocionado. Bem-vindo, querido, bem-vindo. Nossa, obrigado, Que doutora, mais bom. uma vez. Põe essa emoção a serviço, porque você tem muita coisa para ensinar para o Juliano, para todo mundo que está aqui agora e para todo mundo que vai ver a gente, ouvir a gente nos próximos 2 dias. Que lindo da sua parte, que lindo. Ah, a história é grande, né? A história. Se Mas apresenta para as pessoas, vai. eu sou o Thiago, eu sou de Minas, sou de Araguari, mas eu estudei no Mato Grosso do Sul, eu fiz residência no Goiás, em Goiânia, voltei para Minas. Hoje eu estou no Goiás de novo e em um trabalho em Rondônia. Hoje eu estou em Rondônia, eu estou em Guajará-Mirim, doutora. Que Nossa loucura! Senhora, Eu tem uns tô, lugares que eu preciso conhecer. Eu sou ruim de geografia. eu tô um médico muito cigano. Aí, ó, juntamos dois mineiros. Eu não lembrava que você era mineiro. Quando ele Ju- sou mineiro. Eu vi o Juliano, Juliano aí do Juliano, Naí, achei legal. Juliano, você é uma pessoa atenta a detalhes? Eu acho que não. Tá Não, bom, não me então eu vou te considero. puxar para os detalhes, tá? Vai olhando para o contexto para ver que nada é coincidência nesse mundo, tá bom? Você Tá. trouxe o caminho do incômodo para ser acolhido, né? E o Sim. Tiago, vulgo Bandeirão, para vocês lembrarem depois de seguir, de bater palmas para ele, etc., né? O Tiago vai te resumir a história de sofrimento dele, como é que ele deu a volta por cima. Vai ser muito, acho, né? Vai ser muito mais produtivo para você ouvir de alguém que passou por isso do que só ouvir de mim. Como te soa isso, Juliano? Mas é bom, né? É a experiência assim, um sentimento até de alívio que muita gente fala, olha, isso não tem cura, isso não tem. Então isso gera uma frustração, né? Não Total. Então, precisa ter cura. Não precisa. a gente fala cura, A mas assim, cura, é uma frustração. Você fala assim, ah, meu Deus, será que eu vou ter que conviver isso com o resto da vida? Eu vou ter mas, esse mas encontro? de antemão eu já te falo, não precisa ter cura, cara. A cura ela pode existir ou não pode não existir, mas não é necessária a cura para você seguir em frente. O que Sim. faz sentido, Thiago, deixa eu só perguntar, Juliano, ó, numa escala de 0 a 10 de incômodo, quanto que o zumbido te incomodava quando você naturalizava ele e achava que era da idade, mesmo você tendo 46 anos, e quanto ele passou a incomodar nesse último ano quando ele passou a roubar a sua atenção? Dá duas Eu acho- notas, ele foi de No quanto para início, quanto? no início, dois. Hoje eu coloco ele em torno de sete. Perfeito. Então vamos pensar assim: se o seu caso não tiver cura, que cura é o quê? É zero e nunca mais voltar a ter. Isso que é cura. Se o seu 7 voltar para 2, o que você acha disso? Não, ótimo, né? Como se diz. É É, é, isso. é um avanço, vamos dizer assim, né? É isso que o Tiago está querendo dizer para você. Não precisaria ter cura se você conseguisse voltar para um nível que muitas daquelas crianças que eu estava comentando no começo têm. É um zumbido com uma naturalização. Faz sentido, Tiago? Mas total. O que eu adquiri, o que eu conquistei, inclusive com a sua ajuda, né, doutor? Eu acho que sem ela eu não estaria nesse patamar de hoje. Foi o controle sobre meu zumbido. O meu, não, o zumbido. Hoje eu falo que é meu. Hoje eu falo que é meu sem medo. E a gente tem muitas coisas na vida que a gente perde, né? Eu posso perder o que é meu, que é o zumbido.
É, mas eu adquiri o controle. Ele piora, às vezes eu sei por que que ele piorou, mas eu falo, não, vou fazer isso, isso e isso, que ele vai reduzir. E é isso, eu tenho controle, cara. A gente consegue adquirir um controle sobre o zumbido. Não tô falando que para todo mundo é assim, mas que essa possibilidade ela existe. Com certeza ela existe. O controle pode vir naturalmente, espontaneamente. O zumbido apareceu e a pessoa já adapta, já controla, já põe lá no fundo do baú. Existe, mas está dentro do baú. Eu preciso abrir o baú para perceber que ele está lá. Ou ele pode causar um rebuliço, primeiro, uma panaceia toda, uma bagunça na vida da pessoa, e depois o controle vem. Tá? Então, os dois cenários são possíveis. Ô, Thiago, e como é Sim. que foi que você adquiriu controle? Mudanças de hábito, mudança de vida, entrega, suspensão de um monte de coisa ruim, crença, fiz tudo que eu era possível fazer, eu fiz. Tudo que eu podia tomar, eu tomei. Eu fiz tudo. Eu fiz muita mudança na minha vida para ter esse controle. Então, me explica, se você puder, resume para o Juliano e para todo mundo, resume que mudanças de hábitos, se foi de comida, se foi de sono, se foi de atividade física e crenças, esses dois cenários. Iniciando pela crença, por conta, por méritos do grupo seu, doutora. Porque Agradeço. antes eu era um cara descrente e frustrado, igual o Juliano, né? Porque passei em médicos e ninguém resolveu nada. Eu mesmo, como médico, não resolvi nada. E aí a crença veio por conhecer o grupo e ver tanta coisa boa. E as mudanças, porque eu comia mal, eu comia açúcar, eu comia sal, eu achava que isso era normal, tomava refrigerante. Tem um barulho estranho aí, não tem? Tem, não sei se é do fundo do Juliano. Não, o meu que tem, só se for o meu chiado, que aqui em casa tá um silêncio total. Mas Tá. tudo bem. E as mudanças foram acontecendo porque eu falei, eu preciso me livrar desse incômodo. Eu não dou conta de conviver com isso, porque até pensar em me matar, pensar daquela forma vaga assim, a gente pensa. Falei, mano, eu vou bater o carro num poste aqui e vou me suicidar, porque eu não aguento esse barulho aqui não, porque o meu zumbido, doutora já sabe, ele chegou 10 de 10 e não me dava paz. Foi desesperador. E eu falei, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer para isso reduzir? Com as informações que eu obtive com o grupo, eu falei, eu vou pôr isso em prática e não quero saber de mais nada. A minha vida é viver para reduzir esse zumbido. E assim eu comecei a viver. Eu comecei a viver para reduzir o zumbido. Trabalhar a consequência, trabalhar a secundário. Qualquer coisa era secundária. A minha vida foi trabalhar o meu eu para reduzir o zumbido. E eu acho que eu conquistei essa fase de vida. Ele aumenta. Mas aí eu sei que tudo que eu fiz, o que eu mantenho, ele vai voltar a deixar de me incomodar. Ele incomoda muito pouco hoje, por pouco tempo, sabe? Então eu comi melhor, eu comecei a preocupar muito mais com o meu sono. Eu não deixei o trabalho me sufocar mais, porque inicialmente foi o trabalho que me transmitiu, me deu o zumbido, me causou o zumbido, foi o trabalho exagerado, foi o burnout. Então eu falei, cara, eu nunca mais caio nessa. Eu vou trabalhar de uma forma saudável. E Perfeito. atividade física, que eu tava sem fazer atividade física, eu tava um cara sedentário, apesar de não ser de já ter feito muita atividade física na vida, mas eu estava sedentário por conta do trabalho, eu só trabalhava, né? Eu tinha formado, só trabalhava, trabalhava. Eu falei, não, vou voltar a fazer atividade física, e de lá para cá eu voltei. Eu fiz um monte de terapia, eu voltei para terapia, eu voltei para terapia, que até hoje eu sigo com a terapeuta. Onde eu estou, porque cada hora eu estou no lugar, né?
Tava em Perfeito. Minas depois da faculdade, fui pro Goiás. Onde eu vou, eu procuro um terapeuta. Bom, Na vida psicólogo. cigana, né? Nessa vida Isso. cigana. Na vida Isso, cigana, hoje eu tenho minha psicóloga em Uberlândia, eu tenho minha psicóloga em Goianésia, eu tenho minha psicóloga em Goiânia, entendeu? Eu tenho. olha só, isso realmente é vontade de investir, né? No É, processo de cara. melhora. Então, resumindo, até para ele poder falar um pouco, eu investi. Eu investi, a palavra é essa, doutora. Perfeito, perfeito. É por isso que você conquistou alguma coisa, né? E provavelmente foi isso que você se emocionou. Deus está te chamando aqui para você falar da sua saga, né? Ô, Juliano, dentro desse contexto que o Thiago está te contando, você se identificou em alguma coisa com ele? Olha, pode ser que eu não esteja me alimentando bem, pode ser que eu não esteja dormindo bem. Tem algo que você falou assim, ó. Isso aqui que ele fez, eu também posso fazer ou não? Eu acredito que é a sobrecarga de trabalho, né? A sobrecarga de trabalho, eu acho que. Porque, assim, a parte de física, né? Eu também estou, né, fazendo academia. A parte de alimentação, eu considero ela, assim, não vou falar que é uma ótima, mas açúcar, como pouco, gordura, tanto é que meus exames de sangue estão todos normais, está tranquilo. Mas acho que a Ótimo, questão do trabalho em si ele falando aí se realmente pode ser alguma consequência, eu acredito que seria essa sobrecarga aí, né? A forma como eu estou lidando aqui com o trabalho. E já tem algum uhum, tempo, né? Alguns anos que eu venho nessa sobrecarga, né? perfeito. Às vezes também pode ser uma questão emocional, né? De família, que aí eu acho que a gente tem que, igual ele falou, começar a investigar e fazer os descartes, né? Ah, não é Uhum, nada físico, então vamos ver o emocional, vamos ver como é que é o trabalho, essas coisas. Eu me identifiquei com essa parte aí. perfeito. Ô, Juliano, você sabe que quando a gente investiga alguém pela primeira vez, a gente abre. Qual que é a nossa estratégia? Já vai pegando isso na sua cabeça. A gente mergulha no zumbido primeiro. E como a gente já sabe de outros carnavais, nunca é só zumbido. Sempre tem alguma coisa a mais para olhar junto com o zumbido. Então, dentro do próprio ouvido, a gente já dá uma volta e vai checar o que mais que o ouvido está produzindo além de zumbido. Tem alguma perda de audição? Tem sensação de tampa e destampa, como se fosse uma pressão lá dentro do ouvido? Tem incômodo com sons? Tem algum distúrbio do equilíbrio? E daí a gente vai dar uma outra volta na vizinhança do ouvido. A vizinhança de cima mesmo, a parte da cabeça, a parte neurológica, né? Tem enxaqueca, teve meningite, tem alguma doença, né? A gente vai ver a parte da frente, aqui a vizinhança da mastigação, a ATM, dente, mordida, né? A gente vai ver o pescoço, a vizinhança de baixo. Tem dor, tem contratura, tem irradiação. A gente vai ver o sistema digestivo. Ou seja, a gente vai ver vários exames de sangue. Porque é esse contexto que vai mostrar para a gente a parte física. Inclusive de detalhe de exame de sangue, que um monte de gente olha no, na faixa de normalidade do laboratório e fala: o meu tá tudo normal, tudo normal aqui, não tem problema nenhum. Tá? E daí, quando a gente vai com aquele olho de quem quer enxergar, a gente vê, olha, tem coisa que está na faixa do normal, na beirada para cair para baixo, ou tem coisa boa que está na beirada de cair para baixo, ou coisa ruim para o corpo que está na beirada de passar para acima da média. Então, isso tudo, Juliano, busca a causa física, que eu imagino que os seus 2, 3 ou 5 médicos tenham feito isso para você. Agora, quando a gente pergunta, você acha que pode ter alguma coisa emocional que tenha gerado o seu zumbido lá atrás, quando ele nasceu, ou não, lá atrás nasceu por um negócio físico, tipo, fui na balada e fiquei com zumbido, tá? Mas hoje em dia, algo que faz, emocional, que faz o zumbido crescer para depois voltar à linha de base. Estressa de novo, faz o zumbido crescer para voltar à linha de base. A maioria das pessoas me fala de sobrecarga profissional. A enorme maioria. E olha que a gente sabe que dentro de casa a vida conjugal, a vida familiar também não é fácil para muita gente. Mas a maioria atribui a responsabilidade do zumbido à sobrecarga profissional. E quem sou eu para duvidar? Pelo contrário.
Pelo contrário, minha vida também hoje é na sobrecarga profissional ainda, tá? Porém, o que que eu acho que a gente tem que fazer para não cair em erro, tá? É olhar as sobrecargas todas, familiares, profissionais, pessoais, de autocobrança e tá, e olhar a parte física também, tá? Então, assim, com essa estratégia mais ampla, vamos dizer assim, a gente termina a primeira consulta e faz um banco dos réus imaginário, é o tribunal do zumbido. Então, tudo que você desconfia que possa estar envolvido com o zumbido, ou com a origem, por exemplo, você tem uma origem há 3 anos, uma origem X de zumbido. Só que você passou 2 anos na estabilidade porque a sua crença era isso aqui deve ser uma coisa natural da idade. E faz 1 ano que seu zumbido cresceu para outro patamar. Então ele estava aqui e de 1 ano para cá ele está aqui. Porque, pelo que você contou pra gente. Aí você começou a investigar e ler um pouco mais e papapá. Alguma crença pode ter tomado conta e colocado o seu zumbido num nível de incômodo, né? De 2 para 7, mais ou menos. Então, veja se faz sentido para você. Então, o que eu puxei o Thiago para nivelar com você, porque ele tinha muita coisa para corrigir. E foi por conta própria, na vontade, na raça, corrigindo, tá? Sobrecarga profissional. A gente já viu que ele é nômade, né? Sim, Sobrecarga profissional para um cara que se permite ser nômade. Vai sumir da vida dele? A não tem sobrecarga? como. Às vezes só viagem já é uma sobrecarga, não é, Thiago? Nossa, se você souber o que que eu fiz pra estar aqui. Goianésia, Brasília, 220 de carro. Brasília, Porto Velho, 3 horas de avião. Porto Velho, Guajará, mais 340 quilômetros de táxi. Meu É uma Deus. loucura, mano. Eu já tô com a fama lá no Goiás. Ah, a gente precisa de um médico meio doido que faz isso. Não, liga pro Thiago. Meu Deus. Eu- Então, Juliano, você olhando para o Thiago, ouvindo essa história dele, né, conectando com a sua. Quando ele fala, o Thiago fala assim, meu zumbido às vezes aumenta ainda, mas eu vou lá e controlo. Com essa vida doida que ele tem, se a sobrecarga profissional for um fator realmente do zumbido, a gente vai achar que o Thiago vai ficar zerado de zumbido? Não, mas a gente vai achar que ele recrutou mecanismos suficientes para, quando sobe, respira fundo, já entendi, tem a ver com a minha vida, pá, vamos abaixar essa sobrecarga aqui e vamos colocar no nível do controle. Faz sentido, Thiago? É mais ou menos assim? Faz demais, é isso mesmo. Juliano, tá fazendo sentido para você E Sim, tem ou mais uma coisa. pode falar, Thiago. Às vezes, um minutinho. Às vezes eu nem sei o que que causou a piora do meu zumbido. Eu não sei às vezes, cara. Muitas vezes a gente sabe. Ah, eu comi doce. Ah, eu dormi mal. Mas tem um dia que eu falo, mas eu dormi tão bem, hoje eu acordei com esse negócio aqui incomodando um pouco mais. Independente o que que aconteceu, se o mundo estourou, se, né? Independente. Todo o mecanismo para melhora, ele não muda. É o que eu preciso fazer para ele melhorar, independente do que fez ele aumentar, não muda. Então eu vou lá e começo a praticar de novo, a melhorar o que eu já fiz para melhorar. Eu falo, hoje eu durmo mais cedo, hoje eu tomo um banho mais quentinho aqui, hoje, entendeu? Hoje eu hoje, junto. Thiago, a frase para você. Hoje eu cuido de mim. Porque É, você tá nessa pauleira toda para ajudar os pacientes ali quando precisam de um médico louco, o povo te é, chama, né? é. E você vai para cuidar dos outros. O mindset para você que eu quero que você tire de presente dessa live. Hoje eu vou cuidar de mim. É meu banho quente, é dormir cedo, é comer gostoso, Uhum, é cuidar de mim. Faz sentido? é. Faz porque na terapia dessa semana minha lá, da viagem, eu conversei sobre isso com a terapeuta. A Eu tô, sintonia é uma coisa maravilhosa. eu tô vendo ela em você agora. É a segunda vez, graças a Deus, que eu tive essa. Pra fixar, pra ficar consolidado.
É isso aí. Ô meninos, e vamos ganhar presente aqui, olha, o Guido Rômulo, que é outro querido, tá? Quando a gente estava falando de controle, né? Ele escreveu aqui, muito importante buscar assumir o controle do zumbido e não deixar ele tomar conta do nosso dia a dia, viu, Juliano? Então fica para você. E a Fátima Profis, que é outra que já foi uma estrelona aqui, acho que há uns 3 anos atrás, já emendou. Eu concordo totalmente. O caminho que eu fiz foi esse. Que live maravilhosa. Olha aí, o povo gostando de vocês. Não é uma delícia tá aqui, poder falar e ainda fazer quem tá assistindo a gente gostar? É uma delícia, não é, Juliano? Sim, é bom, né? Conta mais aí, então. O que mais que você quer contar pra gente? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é tentar excluir as possibilidades e tentar inserir o quê? Algo que ó, é o trabalho. Então, o que nós vamos melhorar para né, pra melhorar o controle? A forma, já que, entre aspas, não tem cura, vamos pelo menos aprender a conviver e controlar. Né? É uma das coisas que eu nunca pensei, justamente, começa a fazer isso, começa a dormir mais cedo, começa, né, olhar para si, começa a melhorar a sua autoestima, são fatores que às vezes a gente já pensa só numa causa física, né? Não, eu tô ficando surdo, eu tô, sei lá, tô com um câncer dentro da minha cabeça, eu não sei, você já começa a imaginar um monte de coisa, mas nunca você pensa lá o lado emocional, às vezes você não dá valor nisso, né? Você quer ir uma causa física, a verdade é essa, pelo menos assim, eu fiz agora um exame de ressonância, não deu nada, tá tudo normal. E eu fiquei mais inculcado nisso. Eu falei, gente, mas. Então, ou seja, na ressonância não deu nada, tá tudo ok. Né? Tiago, Então, não, Tiago, você merece. Pega essa bola aí, comenta como médico. A ressonância não deu nada e eu fiquei encucado. Não, é porque me pediram ressonância da célula túrcica também. Pergunta se eu fiz. Porque não vai achar muita coisa. Você vai achar, talvez, nos exames aí de hormônios, né? Uma vitamina mais baixa. Você vai repor tudo, vai resolver, né, muita coisa. Mas o fato de, se você tivesse um diagnóstico de um zumbido físico, seria maravilhoso. É só ir lá e resolver o físico. Vai lá e opera, resolve, né? Não Só sei. que não, só que É, não. Ô, não, entre Juliano, aspas. ô, Juliano, ó. Quando a ressonância é normal, a de ouvido, né? A ressonância dos ossos temporais, que também vê um pouco do trânsito, do crânio. Eu estava pensando aqui do trânsito e de uns cachorros latindo aqui, não sei se está dando para ouvir agora, mas enfim. Então, a ideia é quando a ressonância vem normal, tem gente que fica triste, viu, Juliano? E fala assim: ai, doutora, mas eu queria que tivesse dado alguma coisa para eu saber ter uma coisa palpável, né? E eu só pensando assim, ainda bem que não deu nada, porque É, descartou tumor, descartou aneurisma, descartou placa de doença degenerativa, descartou alça vascular, descartou as coisas que são complicadas. Então eu amo uma ressonância magnética normal, entendeu? Então se você tem a sua normal, mas daí você fica encucado, você não merece esse estado de espírito. Você merece um estado de espírito de alívio. Ufa, que bom que a minha ressonância deu normal. Agora, tira as coisas graves da jogada e vamos lidar com as outras que são chatas. Chata, a gente não quer ter coisa chata, mas se for para ter alguma coisa, é melhor uma chata do que uma grave, sim, né? com Faz certeza. sentido para você? Então, ressonância normal é mérito. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, muda essa chave aí, pelo amor de Tá Deus. certo. O resto ainda tem muita coisa física para ver. Pela audiometria, pela medição do zumbido, pelo incômodo com sons, pelos exames de sangue. Então, tem coisa física para trabalhar. Só que, voltando ali na vibração de alguns pacientes, eu queria algo palpável, porque daí era só atacar esse negócio. E às vezes, quando tá na questão do emocional, de autocobrança, de sobrecarga, de medo do futuro, de qualquer coisa sentimental ou de crença que a gente tem, às vezes exige mais trabalho, né? Então, a crença dos pacientes, às vezes, mesmo talvez tenha sido a do Tiago,
A crença é coisa física, acaba logo. Coisa que é de demanda nossa, que a gente tem que se autodesenvolver para mudar padrões de comportamento, demanda um investimento. E às vezes nem é só de financeiro, às vezes é o tempo, é a dedicação. Eu quero mudar os meus padrões de comportamento. Você falou aí de autoestima, né? Puxa vida, quanta gente que se sente à vontade de abrir o coração comigo na consulta e fala de baixíssima autoestima. É embaixo do chão. É embaixo do chão a autoestima. Então, às vezes, a vida social ou profissional é complicada quando a gente tem uma autoestima embaixo do chão, né? Mas são coisas necessárias para a gente trabalhar. Então, eu estou alinhavando isso que você falou, porque muita gente aqui, eu tenho certeza, muita gente aqui tem ressonância magnética e todo ressonância magnética normal. E todo mundo que tem, eu gostaria de ajudar a colocar na sintonia de agradecer. Descartou coisa grave. Vamos cuidar dos chatos, tá? Porque faz sentido para você, Juliano? Sim, faz, nossa senhora, agora eu tô mais aliviado ainda. Então vamos para outra parte, então, né? Vamos Oi, trabalhar. Tiago. Tiago e eu aqui juntos hoje aliviando o Juliano. E ó, vou Uhum. puxar mais alguém parecido com você, Juliano. O Bruno escreveu assim, ó: fiquei 3 anos sem reclamar do zumbido. Mas essas 2 semanas atrás eu percebi uma mudança, tive uma crise de ansiedade, aí liguei o alerta, fiz exames, vi a glicose alta, testosterona baixa, etc. Ótimo, Bruno, ótima participação aqui, ó. Se o zumbido nasce aqui, no passado da pessoa, estamos aqui no presente e vamos para o futuro, tá? Se o zumbido nasce aqui e a pessoa não faz tratamento, não faz, a maior tendência é estabilidade. O Bruno tá aqui contando uma história. 3 anos sem reclamar, estável. 2 semanas cresceu, contrariou a tendência. É possível o zumbido crescer? Lógico que é possível. Na medicina pode tudo, gente, pode tudo. Ficar igual, diminuir, curar ou piorar. Piorar não costuma ser o achado mais frequente, tá? Então, Juliano, você também é um exemplo. 3 anos de zumbido, 2 na crença de que isso daqui é normal, inclusive para a idade, tá? E 1 ano de piora. Ele, 3 anos, 2 semanas de piora. Foi procurar coisa e encontrou outras coisas. Então, a testosterona baixa e glicose alta agora, que não estavam presentes há 3 anos atrás. Então, quando o zumbido piora, para resumir a história, quando o zumbido piora, ou seja, contraria tendências, a ideia é que pode estar entrando uma variável diferente daquela que fez nascer lá no passado. Não interessa se o passado do Juliano e do Bruno é de 3 anos, de 15 anos ou de 6 meses, tá? Fica com essa ideia. Para quem não trata, a maior probabilidade é estabilidade, não é sair crescendo, tá? Então eu sou super, hiper, mega blaster a favor de bons diagnósticos desde o começo. Mas se faz um bom diagnóstico e vê, por exemplo, que o zumbido é uma sequela de um remédio tóxico que tomou 3 anos atrás, sei lá, cabelo, colesterol, para pressão, efeito colateral. O remédio já caiu fora, já não tá na vida da pessoa, mas sobrou um zumbidinho de cicatriz. A audição não está comprometida. Fez o diagnóstico, se não quiser tratar, acompanhamento anual e tá tudo certo no meu ponto de vista. Não é porque tem zumbido que tem que tratar agora, porque senão vai ficar com demência. Que é a outra conversa doida, né, das propagandas enganosas, todas vendo. Se tem zumbido, você tá fritando seu cérebro, tá? Cuidado, porque seus neurônios vão ficar prejudicados, tá? Então, eu nem sei se foi isso que você foi ler, quando você falou, há 1 ano atrás eu resolvi estudar, e daí eu comecei a me preocupar. Porque quando a gente estuda, a gente entra em contato com coisas que às vezes nem sempre são verdadeiras. Faz sentido, Juliano? Sim, é, justamente. Mas assim, pelo menos a gente desperta e não para no primeiro profissional, né? Porque às vezes você vai no profissional, tomou e assim, aí você começa a estudar realmente. Tem muita coisa ruim na internet, a gente sabe disso. Acho que é a grande maioria.
Mas pelo menos assim, eu dei a sorte de ter achado um profissional que falou, olha, eu vou tentar isso aqui, nós vamos fazer, fiz um exame, mas ele falou, olha, se eu não conseguir resolver, porque ele falou desse jeito para mim, ó, que o zumbido é o calcanhar de Aquiles dos otorrinos, né? Ele é até um senhor aqui, ele é até uns 70 anos, mas muito bom profissional. E ele falou: olha, se eu não resolver, você procura essa doutora aqui. Mas pelo menos ele te deu a esperança, te deu uma oportunidade Sim, de ir atrás, né? Falando, sim, não desanima, né? sim, Isso aqui ele falou: olha, sim. é uma coisa complicada o zumbido, então não desista. Então eu acho que foi também que me deu esse sentimento. Aí eu passei a seguir você no Instagram, enfim. E agora eu tô correndo atrás, porque é como o Thiago falou, eu não vou curar, mas pelo menos eu vou aprender a conviver com ele com melhor qualidade de vida, né? Tentando controlar. Na verdade, assim, eu vou só me atrever a te corrigir, porque a frase para você não é assim, eu não vou curar. Porque o futuro a gente não sabe. Os casos que se curaram, que a gente publicou, os primeiros 80 casos, a gente não sabia no começo quem ia curar, quem não ia curar. A cura simplesmente aconteceu para algumas pessoas, ponto. Então, se eu não estou no ponto de prever quem é que vai curar, eu tiraria da sua boca, eu faria essa substituição. Não é que eu não vou curar, então eu tenho que me adaptar. É que eu não sei se eu vou curar. Porque você não sabe, o Thiago não sabe e eu também não sei. Tá? Mesmo que eu Só que a seja esperança existe. mesmo que eu seja mergulhada nesse assunto, né? Eu ainda não aprendi a prever. Então, se vocês entrarem no mindset, se você principalmente, Juliano, você entrar no mindset, eu não sei se eu vou curar, mas se eu descer do 7 pro 2, que eu nem tava aí, é a conquista da conquista da conquista. E é o E caminho você é para a um cura, né? é isso, você vai ser um exemplo do que o Tiago chegou falando. Não precisa curar para ser feliz. Precisa sair do nível do desconforto, do nível de preocupação, do nível de medo para o futuro. Precisa sair. Porque senão vocês nessa vibração doida de nossa, isso daqui vai piorar, vocês dificultam o nosso trabalho médico da parte física também, né? Porque paciente que está muito preocupado monitora o zumbido. E eu sempre falo, o cérebro é seu melhor amigo. Se você encasquetar que o zumbido é seu inimigo, o seu cérebro está te servindo, monitorando esse zumbido 24 horas por dia. E mesmo quando as pessoas tomam remédio, Juliano, que poderia melhorar o zumbido, a monitoração é tão grande que a pessoa não consegue perceber diminuições parciais. É muito doido isso. A pessoa só consegue perceber, eu tenho ou eu não tenho zumbido. Ele sumiu, eu percebo. Mas se eu tiver ele nota 7, 5 ou 4, para mim é a mesma coisa porque ele tá lá. E o cérebro tá me mostrando. Ele tá aqui. Não consegue mostrar essa graduação de diminuição. E para gente que está guiando um tratamento, principalmente medicamentoso, é super importante saber de melhoras parciais. Melhoras parciais são super, hiper, mega, blaster bem-vindas, mesmo que elas não sejam a cura, tá? E outro presente pra gente aqui é a presença de uma outra estrela, que essa live, pelo jeito, juntou as estrelas aqui, hein, Juliano? Olha como você tá merecedor. Que é a Celi Martins Bica. Olha o que ela Minha escreveu. amiga. É, boa tarde, encontro de milhões. Feliz de ver vocês juntos. Muito legal. Celi, você sabe que você faz parte do time, né? Ele é Muito fera. legal. Oi? Ele é fera. Então, é fera mesmo aí, ó. É isso aí. Deixa eu ver que comentários a mais tem aqui. Equipe, quero saber de vocês todas que estão aqui de equipe. Vocês estão gostando do Juliano e do Thiago? Eu já tô naquela vibe, tô achando é o presente do domingo hoje, né? A gente tá aqui com o Juliano e o Thiago tá aí disponível para falar aqui. Muito legal. A gente faz umas lives diferentes, dá para todo mundo falar. E quem já passou pelo fundo do poço e conseguiu subir,
vem aqui falar para quem tá se sentindo no fundo do poço. Não é Uhum. isso? É isso aí. Eu É quero assim. poder, como se daqui a um tempo, voltar aqui e dar o meu relato. Eu acho que assim como o Thiago fez, eu também, né, quem sabe, voltar. E Pronto. se não curar, pelo menos falar, ó, não, eu reduzi de 7 para 2, né? Agora Isso. tô convivendo, tô tranquilo, né? Não me incomoda. Tomara que Vamos, dê certo. isso aí. Vamos fazer esse combinado, Juliano? Se você baixar do seu 7 para o seu 2 antigo, você me escreve no direct, eu te chamo. É exatamente assim, você vem contar daí a sua história de sucesso, porque sucesso não é só cura. Essa recuperação do Thiago, para mim, é um sucesso. E eu ter chamado ele hoje e ele ter se emocionado é mais sucesso ainda. Olha a Cara, oportunidade que a gente está, né, tá tendo eu aqui para me você, senti Juliana, e para o Thiago. lisonjeado de novo, viu? Ah, bonitinho demais isso, gente. Deixa eu ver aqui, que mais? Eu também tenho, tá, tá, tá. Gente, vocês já escreveram um monte, pega socorro, tá lá embaixo. Eu venho daqui, deixa eu ir lá para baixo. Nossa, teve muito comentário, gente. Virá com certeza, Juliana. É isso aí, ó, o povo. Tô no fundo do poço, faz 25 dias que eu tô com zumbido. Tinha melhorado um pouco, mas nos últimos 3 dias tá muito agudo e mais constante. Asi Fox, vai lá ver. Comida, bebida, ingestas de modo geral, né? Para quem ingestas, vou botar aqui drogas também, tá? Sono, contraturas musculares, seja daqui, seja do pescoço, e todas essas questões emocionais que a gente está comentando também. Aí a Cristal tá falando, Mostrar uma coisa pra vocês. fale, fale. Não, é mostrar mesmo, porque eu acho que mudou minha vida isso aqui também, viu? Ó, enquanto isso, a Fono Flávia Santos já botou estrelinhas, estrelas maravilhosas. A Anne Juliano falou que tá gostando muito, tá fazendo sentido. Isso aqui, doutor, ó, Fala. placa. Ah, tá, eu vi um negócio laranja, já achei lindo. Cara, essa placa aqui, ela é. Eu sou um cara dependente disso aqui, ó. Relaxante. Eu tô em Guajará Mirim e ela tá comigo. Eu esqueço escova de dente, mas não esqueço a placa. E eu não tenho bruxismo. E teve Eu, indicação de placa e ela te ajuda com o zumbido? eu não tive indicação. A indicação foi minha mesmo. Sempre que eu acordava, eu tava com a gengiva machucada. Perfeito. Aí eu conheci a Fernanda, a gente começou a namorar, a gente casou e ela sempre usou placa por bruxismo. Eu falei, uai, eu vou usar placa também, vou fazer uma placa. E fiz a placa. E hoje é o seguinte, eu tô estressado, eu tô um pouco nervoso, eu tô com algum tique, placa na boca. Ô, Thiago, você é muito bem resolvido. Ah, Não é, Juliano? Sim. Ele é um buscador de soluções. Ele é um cara, isso buscador aqui de é soluções. maravilhoso. Todo mundo tem zumbido devia usar isso. É milho relaxante. É, isso aí Bom, tem uma coisa também que às vezes agora ele falando aí pode ser outra coisa que eu também usei um período, mas depois eu peguei e abandonei. Um período assim, um ano e meio atrás, 2 anos. Né, que é quando eu fui no dentista, ela falou: olha, você tá mordendo muito forte por causa do sinal né, dos dentes. Não tava sofrendo um pequeno desgaste. Né? Ela falou: ó, vou te passar aqui, não sei se é a placa, é uma aparelho que a gente coloca para você não ficar o contato com o dente, né? Mas aí eu usei um tempo e também, aí veio a descrença, né? Eu usei, eu acho que uns 6 meses. Ah, não deu efeito com zumbido também, que era uma coisa que eu tava. Mas assim, às vezes a gente fica querendo um resultado a curto prazo e às vezes, né? Sei lá, tem que ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou a vida inteira, igual o Thiago tá falando aí, que ele já usa tem um tempo, né? Então Ó, é uma coisa também que eu vou ter que, às vezes, avaliar e até, quem sabe, voltar, né? Ó, não, você vai ter que usar de maneira permanente. é uma arminha a mais, né? É uma carta na manga a mais. Tem 3 anos que eu fiz a placa. Se eu dormir 3 dias sem ela, foi muito. então, a princípio,
essa coisa do apertamento dos dentes, do bruxismo, do briquismo, são coisas antiquíssimas, né? Mas a gente vê que depois da pandemia, do lockdown mesmo, muita gente a mais começou a ter uma questão de apertamento de dentes, né? Dormindo ou acordado. Então, a princípio, esses sinais, como o Thiago falou da linha, né? Da linha branca na bochecha, né? Ou de dor. Sinais e sintomas que os dentistas costumam investigar são direcionadores, além da presença da dor, às vezes de um zumbido que piora na vigência da dor, são direcionadores para uma placa miorrelaxante. A maioria dos dentistas com quem eu conversei acha que a placa melhor é a dura de acrílico e não aquela molinha. A E minha é a alguns dura. outros dentistas da linha de ortopedia funcional dos maxilares acham que às vezes a melhor opção poderia ser um aparelho, tá? E não só uma placa. Enfim, existem controvérsias, eu ouvi de dentistas diferentes, não sou dentista para analisar, mas de fato, se você vai num bom dentista que é conhecedor, que te indica o tratamento, o Juliano, como o seu fez, ó, a frase foi: você tá mordendo muito forte. Né? Você tá apertando os dentes. Os dentes precisam de proteção, a bochecha precisa de proteção, a TM precisa de proteção, e a placa, ou o aparelho, ou o que for indicado, pode de fato ser o caminho para proteger os dentes, tirar a sobrecarga da musculatura da mastigação, que tem a mesma inervação do ouvido e que, portanto, uma coisa pode estar junta da outra. Mas lembra que a proposta hoje aqui, quando eu te chamei, você quer esse caminho ou você quer esse caminho? A gente não ficou com essa incumbência de fazer diagnóstico. Porém, eu tô te dando todas as dicas que passam por aqui na frente, eu tô te dando também. E aproveito, eu relembro aqui outro querido, que é o Guido, já falei dele aqui, ele tá dando uma dica para os mineiros, que é tirar o cafezinho. O cafezinho. Quantos cafés você toma, Juliano, por dia? O Ah, eu não tomava não, mas hoje eu considero que eu tomo muito. Tomo muito café. que é muito? Põe número. Ah, sei lá, eu acho que eu tomo. Vou pôr aí umas acima de 5, 6 xícaras por dia. E de Grande, quanto assim. tempo para cá? Ah, de um ano pra cá. Guido, você tocou na ferida sem saber e pode ter dado uma bola dentríssimo. Olha que coisa mais linda essa live. Thiago, como é que você tá com um cafezinho? Lembrando lá que eu suspendi tudo no início, né? Porque o café tem muita relação com a insônia, pra minha vida. Café ele desperta. Se não despertasse, a gente não tomava café. Tá, eu posso fazer uma pergunta de leiga aqui, de exame alterado? O café a serotonina tem alguma coisa a ver com o café? Olha, boa pergunta. Não sei. O café, a cafeína é uma xantina, né? É uma estimuladora. É, e ela está presente em café, chá preto, chá mate, principalmente, chocolate, refrigerante e chimarrão, né? Embora tenha outros chás que não chá mate, chá branco, chá verde, tem também. Mas principalmente café, chá preto, chá mate, chocolate e chimarrão. E refrigerante, desculpa. Então, qual que é a ideia? Que a gente fique no uso com moderação, né, da cafeína. Mas eu não sei realmente de associação direta de cafeína com serotonina. Agora, é lógico que quando a gente usa para despertar, para acelerar a mente, para render a mais, conseguir estudar aquilo quando a gente está com sono, com preguiça, etc., a ideia é que a mente mais acelerada muitas vezes fica com menos serotonina, né? Fica com muito mais adrenalina, tá? Mas não sei se era nesse nível que você estava querendo perguntar, Juliano. Eu tô falando porque a minha, no exame de sangue, ela deu muito alterada, muito alta, acima do limite de referência, né? Como você falou ali, entre a margem inferior e a margem superior. De serotonina, você está falando? Isso. Então, É. a serotonina é um exame de sangue que precisa de um preparo alimentar mais chatinho.
né? Então, às vezes a gente vê serotonina alta em quem não fez o preparo recomendado ou em quem está tomando um remédio, algum remédio para ansiedade ou para depressão, tá? Não diria que essa serotonina alta poderia ter a ver com cafezinho. Mas lembra dessa questão que você tinha um zumbido na nota 2 e outro zumbido na nota 7 e que no meio do caminho você só foi estudar, né? Então, se o Guido tiver certo, você passou do uso com moderação ou não uso para o abuso de cafeína nesse mesmo período que o seu zumbido passou a Outra incomodar. relação, doutora, é se o café dele está sendo tomado com açúcar, né? Outra relação, perfeito, mesmo com Com Porque açúcar ou com açúcar. adoçante. com açúcar, Com açúcar. larga tudo pro zumbido voltar para 2, tá tudo certo. Ó, então tá ótimo, então, ué. Juliano, eu só vou falar assim, olha, o nosso tempo da live já foi, né? Eu só vou falar uma coisa, você não queria saber do seu diagnóstico. E a live foi te jogando na cara Pois um é, monte de opções. agora eu vou fazer as Um exclusões aqui, vou fazer um teste. É isso aí, rapaz, é isso aí. A gente vai sair dessa live. Eu vou sair, eu recomendo que vocês também saiam dessa live com o coração pleno, agradecido por um monte de oportunidade, inclusive porque você escolheu este caminho e teve este caminho, falou, ganhou o Thiago Vulgo Bandeirão de presente, ainda ganhou esse caminho aqui, vindo de quem? Da plateia, tá? Vindo porque eu fiz o quê? Respeitei a sua escolha e fiquei quase sempre de bico calado, tá? Tá certo, eu Mas só a tenho a hora agradecer. é que eu falo, e sintonia é uma coisa maravilhosa, tá? Quando as pessoas certas sintonizam no mesmo propósito, gente, não tem para ninguém, né? E eu espero que vocês todos que estão nos assistindo agora, as 58 pessoas ao vivo, que vocês possam ficar com essa sensação também, né? Essa live hoje, se for assistida de novo, Juliano, que é algo que eu te recomendo, essa live tá muito preciosa. Só Faz tenho a sentido? agradecer a oportunidade. Sim, É faz. só agradecer a oportunidade mesmo, que é coisa do universo isso daqui, viu? E ó, vocês estão reparando, Thiago, você tá reparando na carinha do Juliano que tá muito mais Tá, leve do que tá quando você melhor, hein? entrou? Tá bem melhor, cara. Nossa, tá legal de ver. É outra vibração, É, é a isso ideia é aí. essa, né? A ideia é essa. Ô, Thiago, e por falar nisso, já que você percebeu que a vibração dele mudou, eu quero muito te agradecer, né? Eu sou daquelas que pensa, Ah, nada é por acaso nessa vida e você tinha que estar com a gente hoje. E eu só agradeço que você tenha feito esse comentário e que eu tenha lido, porque tanto comentário que eu não leio, né? E você estava muito pronto, né? engraçado, porque aqui é 1 hora a menos, né? Aqui era 4h17, 4 e pouco. Olha, E eu falei, como eu tô aqui, é só amanhã que eu vou começar a trabalhar, eu vou assistir a live hoje. Né? aí. Eu tava aqui vendo um jogo de tênis, aí o jogo acabou, ficou o horário aqui, eu bati o olho no relógio e falei, hoje eu vou assistir a live, que eu tô aqui de boa. E aí, de novo aconteceu de você me chamar. Eu tenho que. Tá Eu vendo? que agradeço, eu que agradeço. Meu Deus. Eu que sempre vou Eu agradecer. Que bom, querido, que bom. Acho que todos nós fomos presenteados aqui e olha que bacanas os comentários aqui. Olha, obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe. Maravilha. Parabéns pela linda live. Boa sorte, Juliana. Maravilhosa como sempre, maravilhosos. Boa noite, excelente semana. Live muito boa, excelente live. Parabéns e muito obrigada pelos esclarecimentos de todos. Foi show. Temos que acabar com essa crença zumbido não tem cura. É isso mesmo, muito boa mesmo. Enfim, a gente fica com esse coração gostosinho. A gente que é médico, né, Thiago? Esse coração gostosinho que a gente ajudou e nem teve que sair de casa agora, né? É, Você que está no na sua região agora. Mas, querido, fica com esse mindset para você também que veio ajudar o Juliano aqui e todo mundo fica com esse mindset. Eu mereço cuidar de mim, tá? Essa é pra você, com zumbido ou sem zumbido, e alguma hora na vida, se você falar esse monte de viagem que você faz não tá valendo a pena, olha pra você. eu saio fora na hora. Isso, Esse é um, tá? esse é um trabalho que veio depois de outro que eu já saí fora dele. Recente.
Eu sou desse jeito. Me convidou. Beleza, vamos lá ver como é que é. Não tá bom, eu vazo fora. É isso aí. Então, perfeito. Que você sempre olhe para você, sempre mereça o banho demorado, como você falou, uma comida bem feita, de qualidade, um sono bom. Sempre Uhum, investe em você, porque uhum. ninguém melhor para gente do que a gente para saber que vida de médico não é fácil. Não que É, as não. outras sejam, mas É. vida de médico não é fácil, né? Uhum. Combinado, queridos. Então, muito, muito, muito obrigada aí por essa doação conjunta. Juliano, receba, tá? Receba, porque você, pelo jeito, é muito merecedor. Pega isso tudo. Minha sugestão, hoje ou amanhã, assiste de novo com outra cabeça, tá? Mais Tá na bom. razão, menos na emoção e ver quanta coisa apareceu aqui que possa servir para você, em paralelo com o que os seus médicos falaram. E se eu tivesse no seu lugar, eu ia voltar lá no médico que pediu para você me seguir e agradecer. Leva a minha mensagem para ele, tá? De Tá bom. agradecimento, live gostosérrima da gente fazer, tá bom? Tá bom. Um beijo, Obrigado por tudo. Doutora, beijo no fica, coração aí para vocês, tá fica à bom? Tchau. disposição aí, Juliano. Qualquer coisa, trocar ideia, viu? Tá É bom. Muito isso aí, obrigado, Tiago. gente. Tchau, tchau. Tchau.